E aí, meus amigos, já é hora de soltar aquele meme do a soberba voltou ou não, devagar, na humildade, né? Como diz aquele jogador lá colombiano. Pô, eu fui humilde a minha vida inteira, não ganhei nada, então por que que eu vou ser humilde? Então, já é hora aí da gente dizer que o respeito voltou também. Bora bater esse papo aí, né? Depois dessa goleada de Paysandu 5, Tunaluso 1, né? Vamos lá bater esse papo depois da vinhetinha aí. Meus amigos, não se esqueçam aí, por favor, de se inscrever no canal, né? Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, já dá o like logo antes de terminar o vídeo, já dá o like, aqui a gente traz escalação, panorama da partida, próximo jogo, né? Então, já dá o like aí que com isso não esquece. E aquela história, né? Quem é remista veio aqui secar, já dá o dislike, que isso também ajuda aqui o canal, legal? Bora lá fazer um panorama do jogo aqui, com escalação, com substituições, bora lá. Então tá aí, ó. Paysandu 5, Tunaluso 1, né? O Paysandu amassou aí a Tuna, então o primeiro tempo a Tuna ainda tentou adiantar ali um pouquinho a marcação. E é engraçado que quando o Paysandu começou a sair um pouco dessa marcação alta da Tuna, né? Inclusive fez uma jogada muito rápida de transição que o Ítalo cabeceou e acabou a bola indo para fora, né? Foi bem rápido mesmo, o Cleiton Pego foi acionado lá na esquerda, então muito rápido. Inclusive, esse lado esquerdo do Paysandu é um lado esquerdo que está bem forte com o Cleiton Pego, né? Ele é um cara que se movimenta muito. Acaba que ele erra muito ali naquela parte final do passe, mas é como eu até brinquei com os colegas no grupo. Se ele não errasse o passe final, ele não seria o Cleiton Pego que estaria numa Série C, né? Então é um jogador bem interessante, se movimenta bastante, é o tal do jogador muito tático, né? Ele vem muito para recuperar a bola, cai muito à esquerda, então é um jogador muito interessante, se movimenta bastante no lado esquerdo, né? Então o lado esquerdo do Paysandu tá bem forte com o Cleiton Pego, o Marcinho acaba ajudando um pouco ele também, o Bonifácio acaba subindo um pouco mais, então no lado esquerdo o Paysandu tá bem interessante. Então, houve ali aquela situação do pênalti, né? Pênalti polêmico, o primeiro polêmico da Tuna, que eu acho que foi um pênalti que foi pênalti, mas é aquele pênalti cavado que o Hinkel cometeu contra o Paulo Rangel, né? Foi aquele pênalti ali bem cavado. E depois o pênalti do Paysandu, o pênalti de empate também bem duvidoso, mas enfim, se tratando de Campeonato Paraense, a gente já teve um pênalti duvidoso também contra a própria Tuna, né, em desfavor da gente. Então, eu acho que um placar de 5-1 não pode se discutir uma arbitragem, né? Pô, 5-1 é 5-1. Ah, mas aí se não empatasse ia mudar o jogo. Pô, cara, ele ainda era o primeiro tempo, né? Então, já o segundo pênalti para o Paysandu, né, que foi a virada do Paysandu, foi muito pênalti, né? Um cara deu carrinho dentro da grande área, o Marcinho deu aquela finta ali, né, de que faz que chuta e finta, o cara se agoniou, deu um carrinho. Então, não há muito o que discutir, apesar desse pênalti discutível, o primeiro pênalti do Paysandu, mas aquilo que a gente falou, se tratando de Campeonato Paraense, a gente já viu muito pênalti até pior, né? Inclusive pênalti a favor do rival, né? O Paysandu entrou ali, né, com uma surpresa, o Yarley, né? Depois foi explicado que o Luca estava machucado. E já na cabeça de área que a gente achou que iria entrar o Caio Melo, acabou entrando o Pedro Henrique, né? Então, indo linha a linha, né? A gente entrou assim: Gabriel Mesquita, Castro, Yarlen, Edilson e Facundo Bonifazzi. Aqui a gente tem que lembrar que o próprio Júnior Rocha, quando perguntado, né, sobre o Edilson, ele disse que o Edilson ele agora vai ter uma função muito mais de lateral, lateral mesmo, e não de ala. A gente sempre foi muito acostumado a ver o Edilson fazer aquelas incursões lá na linha de fundo. Então, antes da gente tirar o Edilson para Cristo, né? E a gente, como torcedor, sempre tira alguém para Cristo, a gente tem que entender um pouco o que o técnico quer, né? E agora ele explicou que o Edilson já não vai mais cumprir tanto aquela função de ala, né? Ele vai fazer muito mais aquela função de lateral, lateral mesmo, né? De permanecer ali como guardando muito mais posição, claro, sem abdicar do ataque, mas muito mais guardando posição. O Castro, né, normal, jogador regular, eu só me preocupo que me parece que ele não tem muito boa saída de bola, né, ele fica muito preso ali, a Tuna quando empurrou o Paysandu ficou muito preso, mas legal, deu pro gasto. O Yarley que falhou, né,
Nem dá para dizer tanto que falhou, porque foi um contra-ataque em que o Henrique perdeu a bola, então a Tuna lançou muito rápido o Paulo Rangel, né? E aí ele foi malandro em proteger ali, o Yarley chegou, mas não sentiu o pênalti, acabou fazendo gol também, então atuação interessante do Yarley. Facundo Bonifazzi, né, também cada vez mais está se soltando, atuou bem no Repá, foi um pouco irregular nos dos outros dois jogos, mas gostei agora o Bonifazzi cada vez mais apoiando sempre o Pego, né? No nosso meio de campo, a gente teve aqui o Pedro Henrique que comeu a bola, né? Cara, ele dava aqueles lançamentos mesmo, até brinquei, o Tony Kroos da Amazônia, né? Cara, dava umas fatiadas. Teve um lançamento que ele fez, cara, pro Cleiton Pego, que ele matou. Quase o Cleiton ainda tava no primeiro tempo ainda. Quase o Cleiton Pego faz um golaço, né, cara? Pedro Henrique, né? A gente vai fazer o panorama ali final, falar sobre o jogo, mas realmente o Pedro Henrique arrebentou, né? O Henrico regular, né? O Henrico só tem que diminuir um pouco, acho que ele passa um pouco ali de tom de violência, né? Talvez pegue um árbitro mais. Violência no campo, claro, né? Mais rigoroso, pode dar um cartão vermelho de graça ali, mas enfim, volante acaba sendo um pouco cão de guarda, né? O Massinho mais do mesmo, né, cara? O cara desfila jogando futebol, realmente é muito acima da média, né? Já no nosso ataque, o Tylon ainda um pouco discreto, mas já começa a se soltar um pouco, né? O Cleiton Pego, aquilo que eu falei pra vocês, é um jogador que se movimenta muito, muito tático, né? Cara, corre muito, né? Faz mudanças de direção muito rápido, né? E o Ítalo é aquela história, é o 9 que estava sumido no primeiro tempo, mas não, termina o jogo, o cara acaba com 2 gols e é para isso que serve o 9, né? A gente não quer que ele fique desfilando como o Massinho, a gente quer que no final ele faça os gols e já é o artilheiro aí do Parazão, né? Quanto às substituições, né? A gente teve o Caio Melo, que entrou bem, para quem voltou de contusão, jogou 30 minutos, jogou muito bem. O JP Galvão muito comprometido, porque entrou no lugar do Marcinho ali, né? Muito mais para fechar o meio. Então, muito comprometido o JP Galvão, não deu para ver muita coisa. O Thalisson ainda ficou muito isolado lá, ainda fica muito numas jogadas individuais, mas pouca minutagem, não dá para cobrar muito também. O Rinkel entrou muito bem lá, caindo pela esquerda, muito bem mesmo. E o Ângelo já entrou no final ali, faltando 7 minutos. Ele até teve uma jogada. Eu disse, porra, se esse moleque faz o gol agora, seria muito interessante porque pegaria confiança, né? Já que a gente não tem outro 9 substituto do Ítalo. Então, cara, sobrou aí, mas ele acabou se embananando com a bola. Torci muito para que ele fizesse aquele gol ali, mas o Rinkel entrou muito bem, o Thalisson nem tanto, mas o Rinkel entrou muito bem. E o que é interessante, se a gente pegar aqui o final, né? O final da partida, o Paysandu finalizou assim, ou seja, iniciou com 3 garotos da base, né? Tô considerando o Henrique porque ele é sub-21, e finalizou aí com 5 garotos da base, né? Cara, então eu acho que isso dá um repertório pra gente para entender que sim, eu acho que a base, embora, né, a gente já vinha falando de que tu não pode dizer se ela teve uma super, né? Um super jogador que pintou, mas o Pedro Henrique, né? Aquilo que a gente falava, ainda restam 3 jogos, né? Se a gente contar a final, restariam, no caso, 4 jogos, né? Porque a final é ida e volta. Então, a gente diz, pô, quem sabe nos 4 jogos, esses jogadores que, por um lado, provaram que podem ser pelo menos de reserva, mas não provaram uma grande surpresa, quem sabe nesses 4 jogos não apareçam, né? E tá aí, olha, Pedro Henrique apareceu muito bem, né? A gente tem já as semifinais definidas, né? Cametá e Remo lá no Parque do Bacurau, né? E na Curuzu, Paysandu e Castanhal. Então, ocorreu no final, ocorreu tudo como a gente desejava, né? O Paysandu decidiu as quartas de final em jogo único na Curuzu e vai decidir a semifinal também em jogo único na Curuzu, porque acaba se somando ali a pontuação para definir os confrontos, né? Para quem joga em casa e quem joga fora. Interessante que se o Cametá passar, claro que eu não vou torcer para isso, né? Eu vou secar o meu rival, mas se o Cametá passar e o Paysandu passar com vitória também, é interessante que nesse caso o segundo jogo vai acabar sendo lá em Cametá, né? O primeiro na Curuzu e o segundo lá em Cametá, porque o Cametá tem a melhor campanha, né? Se for o Repá, obviamente, os dois no Mangueirão, e se for Castanhal e o Cametá vai jogar a segunda em Cametá, né? Então, eu acho que a gente pode ir fazendo um panorama geral, né? Que era a pergunta provocativa inicial, né?
se é para se iludir ou não, já é para dizer que o respeito voltou ou não. Primeiro esse ponto da base, né? A gente torcia para que nos 4 jogos subsequentes, se a gente considerar a final, que alguém surgisse como um grande destaque, e a gente achava que poderia ser o Thalisson e o próprio Pedro Henrique, que já era no final da temporada passada já vinha mostrando alguma coisa, e tá aí, brilhou, né? Isso é importante para dar confiança. Como disse uma vez o nosso diretor de futebol, o Alberto Maia, ele dizia assim, cara, é, não há o fato de o cara ser jogador do Paysandu, da base do Paysandu, do rival, seja o que for, o cara é bom de bola. O mesmo bom de bola que aqui no Pará, na base do Paysandu, é o mesmo bom de bola lá do Palmeiras, enfim, do São Paulo, do Flamengo. A diferença é o tratamento que é dado para essa base, né? E aí, se a gente considerar que seja por uma imposição, né? Não por um planejamento, mas por uma imposição, esses atletas estão sendo cuidados, né? Ficando no hotel, recebendo alimentação adequada, né? Então, é sim para se empolgar, não propriamente com o resultado, mas é para se empolgar com o processo de amadurecimento, né? Dessa reinvenção em 2025, né? Se fala muito de reinício de ciclo, então é para se empolgar com o processo. Com o resultado, nem tanto, né? Realmente a Tuna muito fraca, não fez nenhuma frente ao Paysandu, sobretudo no segundo tempo, mas tu pega aí campeonatos regionais, tu não vê um Flamengo goleando, né? Aliás, o Flamengo até tu vê, mas tu não vê um Palmeiras goleando, um Corinthians goleando, né? Um Inter, um Grêmio. Então, é sim para comemorar, porque guardada a devida proporção, Remy e Paysandu são as grandes forças, mas o rival, por exemplo, tá na Série A e não goleou, né? Não teve uma goleada dessa contra a Tuna. Então, é sim contra a Tuna ou qualquer outro adversário. Então, é sim para comemorar, é sim para se empolgar, principalmente com o processo que vem se formando aqui no Paysandu, né? Oxalá que dê certo essa questão da base, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala, a base ela resolve duas coisas. Ela resolve a tua questão técnica, né? E ela resolve também a tua questão financeira, porque tu pode colher dividendos técnicos numa série C, tu pega desses 11 que foram utilizados, se 3 brilharem, dois desses três aí, né? Tu pega 11, tu tira 3. Dos 3, um brilha muito e 2 compõe numa regularidade, tu já tá no lucro. Então tu tirou dividendo técnicos durante uma série C e no final de uma série C tu pode vender ele pro cara de uma série B, ou no meio da temporada da série C tu vende para um clube de série B, de série A, ou para esses mercados aí, China, Coreia, né? Enfim, Japão, esses mercados aí, que são mercados periféricos em termos de técnica de futebol, mas em termos financeiros são mercados muito bons, né? Então, tu resolve dois problemas, né? Tanto o técnico quanto o financeiro. Então, por isso que sim, com esse destaque da base, né? Pedro Henrique, Hinkel, né, se destacando, o próprio Luca, que não estava, que estava machucado, para a gente sim, né, dar um sorriso, né? Porque se a gente ficar nessa de vai se iludir com a Tuna, vai se iludir, porra, a gente tem que saber o tamanho do nosso momento, né? Então vai se iludir quando? A gente vai ficar feliz quando? Quando o Paysandu avançar para uma Série A, sabe-se lá quando? Então, sim, é para ficar assim otimista com esse resultado e confiar, né? Isso dá confiança. A gente viu, até falei para o colega, depois que o placar estava feito, a gente via a qualidade da base por conta da confiança, né? E para isso é que serve a minutagem e a rodagem, né? Para você pegar cada vez mais confiança. Beleza? Mas quero ouvir tua opinião aí, né? Tu acha que é sim para ficar feliz ou isso é pura ilusão, porque a Tuna não fazia frente? Coloca aqui o teu comentário que eu quero ouvir. Forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.